Olá, galera do Discipulando, mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho da Palavra de Deus. E aquele pouquinho que a gente aprende, se vem de Deus, ele se torna um montão. Porque Deus é que sabe tudo e Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim, Deus ele tem o melhor para todos nós. Então, dando início a esse programa, eu quero levar você a viajar comigo aqui no livro de Lucas. Enquanto você pega a sua Bíblia aí, deixa eu falar para você a importância de você, sempre que assistir esse programa, estar com a Bíblia na mão. Se você pode, é claro, não sei onde você está assistindo o programa agora, mas é sempre bom que você venha estar com a Bíblia, para que quando o apresentador, o pastor, o pregador que estiver aqui, falando da palavra, você possa acompanhar. Jesus ele diz, examinai as Escrituras. É importante que você examine as Escrituras. Veja se aquilo que nós estamos falando tem fundamento bíblico. Senão a gente vai cair todo mundo numa heresia e aí não vai dar certo. Lucas capítulo 13, versículo 31. Começando então em Lucas capítulo 13, versículo 31, diz assim: Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Aqui tem muita coisa para a gente poder aprender. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar para você, dentro da Escritura, é como você tem respondido àqueles que vêm até você, mandando você aceitar a sua situação, o seu problema, dizendo que isso é coisa da vida. Ou seja, tem pessoas que sofrem com uma diabetes, sofrem com uma enfermidade, pode ser uma pressão alta, pode ser uma úlcera, pode ser um desvio na coluna, pode ser uma depressão, pode ser um vício. Todos esses problemas é um recado que o diabo está mandando para aquela pessoa que está sofrendo aquele mal. E como nós temos respondido? Como você tem respondido ao diabo quando ele te afronta? Porque o diabo ele não vai pular na sua frente com um par de chifres dizendo, eu sou o diabo. É eu que estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Não, não vai ser assim. O diabo ele vai se manifestar na sua vida com aquilo que ele tem de melhor. O que o diabo tem de melhor? Problemas, doenças, enfermidades, mal que a medicina diz que é incurável. É isso que o diabo tem para poder oferecer. E como você tem respondido a isso? Por exemplo, a pessoa que está desempregada. O desemprego, não foi Deus que criou o desemprego. Pelo contrário, eu tenho dito na igreja, principalmente nos cultos de segunda-feira, que é o culto voltado para quem está em busca de um emprego, o culto voltado para a prosperidade, eu tenho dito que quando Deus ele fez o homem, o jardim já estava pronto, o emprego já estava lá. Quando Deus criou primeiro o jardim do Éden, depois ele criou o homem. E colocou o homem ali para quê? Para trabalhar. E o homem sem trabalho, quando eu digo homem, eu digo ser humano, sem trabalho, ele fica perturbado, ele não consegue, porque Deus fez o homem também para trabalhar. É claro, tem uns que não gostam muito, não são muito chegados, mas vamos pular essa parte. A verdade é que Deus ele criou o homem para trabalhar. E o homem, quando ele não encontra o emprego, aí ele quer preencher aquele tempo que era para ele estar trabalhando, sustentando a família com alguma outra coisa. Mas Deus ele quer o homem trabalhando. E aí a pergunta é, você que está desempregado, o desemprego não é de Deus. Se não é de Deus, é do maligno. Como você tem respondido ao mal? A pessoa que está enferma, como ela tem dado uma resposta àquela enfermidade? Porque o que nós acabamos de ler aqui foi isso. Disseram para Jesus, vieram trazer um recado e falaram para ele, foge. Foge, corre, porque olha, o Herodes ele quer te matar. Jesus fugiu? Não, Jesus mandou uma resposta. E qual foi a resposta de Jesus àquela ameaça?
É isso que eu gostaria que você focasse neste programa. Teremos outros programas, né? Outra programação, mas dentro desse quadro. É isso que nós vamos estar aprendendo hoje. Como você tem respondido às afrontas do seu inimigo, do seu adversário. Como você tem respondido? Você tem dito, como muitos dizem, o meu caso não tem jeito. Eu sou um viciado ou desempregado, eu sou uma pessoa que sofro com depressão e sem os remédios eu não durmo, mas a vida é assim. Não, a vida não é assim, porque Deus não te fez assim. Deus, ele te fez saudável. Adão não tinha nenhuma enfermidade. Eva não tinha nenhuma enfermidade. Tudo isso entrou no mundo depois da desobediência do homem. Mas se por um lado a desobediência desse homem trouxe a morte, trouxe as enfermidades, Deus enviou o segundo homem, o próprio filho dele, o Senhor Jesus. E aqui no livro de Isaías 53, versículo 4 e 5, diz que esse Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Então agora você já tem como responder essa enfermidade. Agora você já pode virar para essa enfermidade e falar para ela: Cristo já levou as minhas enfermidades, então essa que está no meu corpo não é minha. E eu não vou carregar no meu corpo aquilo que não é meu. Imagine você usar uma roupa que não é sua. Imagine uma pessoa de 1,60 m usando a roupa de um homem de 1,90 m, de uma pessoa de 1,90 m. Você já pensou? Como é que ela vai andar? A menos que leve na costureira para poder fazer ali os ajustes. Do contrário, vai ficar uma coisa muito feia. Assim também é o corpo humano. Deus fez o homem saudável. E se você está carregando uma enfermidade, você se sente estranho. E Deus, ele quer te curar. Agora, volta para cá para a Bíblia, vamos enfatizar a resposta do Senhor Jesus. Versículo 32. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Essa foi a resposta do Senhor Jesus. Diz para aquela raposa que eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Quantas vezes nós pensamos em fugir? Se o chefe nos dá uma bronca, a gente diz o quê? Eu vou largar esse emprego, eu vou procurar um outro emprego. Não é assim que às vezes a gente responde? Se pai e mãe brigam com a gente, repreende, o que a gente diz? Eu quero crescer logo para poder sair de casa. Será que essa é a melhor resposta? Se a situação está difícil, se estamos passando por um momento complicado na vida, e aí a gente cruza os braços, a gente aceita aquela situação, será que aceitar é a melhor resposta? Quando a Bíblia fala de Josafá, diz bem claro que Josafá não tinha forças para enfrentar aquele exército. Mas Josafá tinha um algo com ele. Qual foi o algo? Ele buscou a Deus. E quando nós buscamos a Deus, é impossível de não termos uma resposta. Olhamos para o rei Ezequias. Pense no rei Ezequias. Você abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías e você pensa no rei Ezequias. A Bíblia diz que ele sofria um mal, era uma dor, uma enfermidade. E a Bíblia diz que era uma enfermidade de morte. O que é isso? Se não fosse curado, ele ia morrer. E sempre que eu penso nessa passagem de Isaías, eu vejo, pelos olhos da fé, é claro, o rei Ezequias com essa enfermidade, com essa dor, gemendo, né? Ai, 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 e veio aquele monte de médicos para ele. Ele era rei, tinha todo o poder com ele, tudo que a medicina da época podia oferecer, o rei tinha condições de pagar por ela. Nem ia pagar, né? Os médicos já estavam ali à disposição dele, e ele estava lá gemendo de dores. Até que o profeta Isaías se apresenta a ele e diz para ele o quê? Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Assim diz o Senhor. Na hora que o Isaías falou, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás, o que o rei Ezequias fez? Ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude que ele tomou? A palavra de Deus diz que ele se levantou, ele virou o rosto para a parede e fez uma oração. E ao orar, ele estava falando com quem mandou a resposta: Senhor,
quem mandou o recado através do profeta: Senhor, lembra-te que tenho te servido com interesse de coração. Lembra-te, Senhor. Ele se levantou. Ele deu uma resposta. Não foi Deus que falou para o Isaías ir lá, para o profeta Isaías ir lá anunciar a morte? E o que ele fez? Ele falou com Deus, ele deu uma resposta para Deus. E não foi uma resposta, eu vou dizer, abusiva, talvez até atrevida, mas a fé é assim. A fé faz você sair do seu quadrado. E quando ele falou com Deus, quando ele fez Deus lembrar, não que Deus esqueça, mas ele falou para Deus: Deus, lembra que eu tenho te servido com interesse de coração. Espera aí, agora eu vou morrer desse jeito? Espera aí, Senhor. O que a palavra de Deus diz? Antes que Isaías saísse da cidade, a resposta veio. E qual foi a resposta? O próprio Deus disse para Isaías: vai lá e fala para ele que eu vou curá-lo. E vou acrescentar mais 15 anos à vida dele. Olha a resposta. Se ele não tivesse dado uma resposta correta, essa resposta que ele deu, certamente ele iria morrer. E a minha pergunta, pela terceira vez no programa, é: qual é a resposta que você tem dado àqueles que te afrontam? Aos problemas que te afrontam. Você que sofre com medo, pesadelo, uma depressão, uma opressão, síndrome do pânico. Talvez a medicina falou que o seu caso não tem jeito, não consegue engravidar, ou não consegue fazer a sua esposa engravidar, e tantos outros problemas. Faltaria tempo nesse programa para a gente poder falar de todos. E não tem nem como falar de todos. Mas a minha pergunta, eu digo pela quarta vez: como você tem respondido? Ah, pastor, eu tenho entregado os pontos. Eu já vi que para o meu caso não tem jeito. Eu já tentei. Isso não é a resposta. Não é, pelo menos, a resposta certa, a resposta correta. A resposta correta, ela tem que vir lá de dentro de você, baseado na palavra de Deus. Se Deus ele diz: eu sou contigo, não temas. Só falta você ser com Deus. Se Deus está dizendo: eu sou contigo, não temas, só falta você ser com Ele. E Ele não muda. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é mentir. E se Ele está dizendo: eu sou contigo, então é para você dar uma resposta para esse mal e falar: ô doença, em nome de Jesus você vai ter que sair do meu corpo. O espírito da miséria, do desemprego, em nome de Jesus você vai ter que sair do meu corpo. Quando você dá uma resposta dessa para o mal sabe que ele tem que bater em retirada. E ele não vai mais ficar na sua vida. Eu quero muito que você guarde essa palavra. Do jeito que você estiver dando uma resposta para o seu problema, é isso que vai acontecer na sua vida. Deixa eu falar com você uma coisa aqui. Eu estou todos os dias ali no bairro do Riachuelo, falando palavras como essa aqui. O nosso endereço ali no bairro do Riachuelo é na rua Ana Nery, número 2058. 258, rua Ana Nery, de frente para a estação de trem do bairro Riachuelo. Eu estou lá, especialmente nos domingos, 8 da manhã ou às 18 horas, para ministrar palavras como essa, porque o domingo é aquele culto de louvor, de adoração, de mais ensinamentos bíblicos, mas também de oração de poder, também de oração de cura, porque dia de cura são todos os dias. Todo dia é dia de cura. Rua Ana Nery, número 2058, em frente à estação do Riachuelo. E eu quero que você guarde essa palavra contigo. Não deixe ela escapar de você, não. Porque quando você responde de maneira correta os seus adversários, eles baterão em retirada. Está escrito aqui: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele vai ter que fugir. Mas dê a resposta certa. Para com esse negócio de falar que para você não tem mais jeito, que você já tentou, e Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Para com isso. Dê uma resposta certa para os seus adversários. Diga para os seus inimigos os problemas: Deus é comigo, eu vou me levantar, eu vou vencer essa batalha. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.